Pansieri também voltou. Fala aí, Pansieri. Ô, Cirilo, deixa eu trazer um assunto que nós começamos, né, na primeira parte, mas é importante retomar para a turma que não estava acompanhando. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, falou sobre o caso Gabigol, que o Gabigol realmente era um jogador que o Santos queria antes da contratação do Neymar. Antes de buscar o Neymar, o Santos queria o Gabigol. Era o nome que o Santos queria. Pela história, pela vivência, pela bagagem. O torcedor xingou o Gabigol até agora no último jogo, que a gente estava lá fazendo a jornada esportiva na Vila Belmiro. É do torcedor, isso é normal. O que acontece? Naquela ocasião, ele era realmente uma peça fundamental. Hoje, o Marcelo Teixeira disse que a parte financeira pesa. O que ele quer dizer? Que hoje, então, o capilé está curto. Quer dizer aquela manchete que o pessoal do site usa, valores assustam. Valores assustam, lembra? Sim. Quando a gente ia falar quando o Ronaldo ia fazer umas contratações no Cruzeiro. João Vitor se liga que é um pós-carreira, valores assustam. Quer contratar sei lá, eu lembro do Almendra, lá o jogador que foi, hoje inclusive ele está no Racing. Ele era do Boca, valores assustam. Então, o que acontece? Ele acredita que a realidade é outra, né? Então não dá para colocar um Gabigol com os vencimentos que ele tem no Cruzeiro, e aí eu não gosto de entrar também nessa parte de salário de atleta, cada um ganha o que pode, ganha o que merece, mas que ele não dá para ganhar o que ele ganha no Cruzeiro hoje lá no Santos, que a realidade do Santos é muito diferente. É uma situação que, né, Fabrício, a gente está falando de um cara que, pensando no projeto esportivo, é visto fora, mas essa questão burocrática não é simples de resolver também, né? Não é e provavelmente não vai abrir mão de nada, né? E é complicado. O Cruzeiro vai acabar que o Cruzeiro vai ter que fazer um acordo, alguma coisa para ajudar nisso aí também, porque é ruim manter ele no elenco, tudo que ele fez, e recentemente no último jogo aí também, eu acho que não foi legal, sabe? Essa coisa de ter abandonado o grupo, enfim, outras coisas, pré-jogo, durante o jogo, né? Já não estava ali, não é legal. Eu acho que, porque por mais que esteja no grupo, não vai para os jogos, mas está ali no dia a dia, o Cruzeiro vai ter que ver essa situação aí, de repente perder um pouquinho, ganha dali, sabe? Recupera com outro jogador que vai de repente ter mais tempo em campo, se valoriza. Futebol é assim, cara, a gente não vai acertar sempre, não. O Edu, é mais um fator complicador também, né? Nessa história de montagem de elenco para a próxima temporada, a dificuldade que as outras equipes têm também de encaixar no mesmo patamar financeiro, né? E vale para outros atletas também, vale. Né? Mas no caso do Cruzeiro, do Gabigol, realmente é um salário fora do habitual para muitos clubes, e aí você vai ter que, cada um vai ter que ceder um pouco, né? O clube daqui, o Cruzeiro, ceder um pouco, o atleta ceder, o clube que demonstrar interesse também vai ter que ceder. Esse vai ter que ceder, às vezes, aumentando um pouquinho a sua folha, ou então abrindo mão de algum atleta no setor para encaixar, ou de 2 atletas no setor para encaixar um. No caso do Gabigol, não é uma situação fácil, mas é que o clima, o ambiente, conta muito no futebol hoje, Cirilo. Mas muito mesmo. O vestiário, a turma entender que está todo mundo num só propósito, e o que me parece é que entre elenco do Cruzeiro e Gabriel Barbosa, a estrada ela não segue o mesmo caminho, não. Então, o Pedro Júnior, o Joaquim Pinto, o Pedro Lourenço, eles vão ter que analisar muito bem essa situação. Não estou nem trazendo o Tite para a conversa, porque eu acho que nem deve ter conversa quando o assunto é Tite e Gabriel Barbosa. E vai ter que ser um assunto muito bem tratado. Vai ter que ser muito bem tratado por todas as partes, e são muitas envolvidas. Fato é que eu acho muito difícil o Cruzeiro iniciar 2026 com o Gabriel no elenco. Você enxerga algum cenário diferente disso, Marques? Para a saída precisa ter uma composição, uma engenharia financeira que não é das mais fáceis, Cirilo. É um contrato longo que ele ainda tem, um vínculo longo e importante com o Cruzeiro, com números astronômicos, né? Essa é bem da verdade. Parece que é mais de 100 milhões de reais, não é isso? Até o fim de 2028. Imagina, cara, né? Porque esses contratos têm muito bônus, né, Marcos? Não, pois é, assim, a gente que não vai
criticar, poxa, se alguém pagou ou se ele fez essa proposta, alguém aceitou, porque ele estava no mercado valorizado e foi feito esse aporte. A gente não pode também deixar de negar isso ou discutir sobre isso também, né? O fato é que aceitaram, as partes se acordaram em relação a esses valores e hoje, para se ter uma composição, alguém vai ter que ceder. O Cruzeiro, eu acho que nessa hora vai ser o maior prejudicado, porque daqui a pouco vai ter que fazer uma composição financeira com o Clube B, né? E você vai ter que pagar boa parte desses vencimentos. A saída provavelmente pode ser essa, né? Ou uma rescisão, não sei, né? Uma rescisão é um prejuízo muito grande. Por isso, o Cruzeiro nessa hora, num compasso de espera, para entender também os próximos dias, se aparece alguma coisa, não ficar falando também, né, dando mídia para essa questão, para não valorizar mais ainda o Gabigol, que hoje está muito em baixa, né, no clube. É esperar para ver. Vamos lá. Agora vai ser muito difícil, né? Um time também assim. Aí o time começa a avaliar o que foi o Gabigol, né, na temporada e nos últimos anos. Nos últimos o Flamengo já não estava legal, né? E aí, a melhor fase dele no Flamengo foi quando tinha Arrascaeta, Bruno Henrique, aquele timaço muito acima do Flamengo. Toda hora, lógico, eu jogava para ele, fazia gols. Mas nos últimos tempos do Flamengo já não estava. Aí sai de um time, né? Já sai do jeito que saiu. E aí vem pro Cruzeiro. E aí toda hora. Aí, pô, é um pacote, Gabigol, né? Tem essa coisa, tem ser de estrela, tem... Aí, pô, tá num clube, veste camisa do outro, vai lá, canta música do outro, hino. Cara, é uma confusão danada. Aí, será que os times vão querer bancar isso mesmo? É complicado. E aí, não vai querer bancar essa grana toda, e aí, realmente, o Cruzeiro é que vai ter que abrir mão de alguma coisa. Deixa eu chamar o João Vitor Xavier para essa resenha também. Ô João, como é que você acha que o Tite deve pensar o elenco do Cruzeiro para esse próximo ano e como essa situação do Gabigol no clube deveria ser encarada por esse novo comando técnico, hein, João? Ô Cirilo, se você quer a resposta do que o Tite tem que resolver de mais imediato, se é imediato mesmo, eu acho que é a questão do Gabigol. Acho que todo o planejamento do Cruzeiro de elenco pro ano que vem passa pelo Gabigol. E aí eu explico por que todo o planejamento de elenco. Primeiro, porque o Gabigol é o jogador mais caro do elenco do Cruzeiro. Então, se você resolve a situação do Gabigol, você abre um espaço ali no orçamento, você abre uma fatia de dinheiro no orçamento em que você pode contratar um outro grande jogador, um jogador de ponta, da categoria de cima, ou até 2 ou 3 jogadores médios para compor o elenco. Então o Gabigol vale por um grande craque do futebol brasileiro, por um grande jogador que às vezes está no futebol europeu, que pode ter a sua volta para o Brasil pelas mãos do Cruzeiro com o dinheiro do Gabigol, ou o Gabigol vale ali 2 ou 3 jogadores médios, às vezes o investimento num jovem atleta do futebol sul-americano, às vezes a contratação de um bom jogador emergente no futebol brasileiro, de 2 ou 3 bons jogadores para compor o elenco. Esse é um ponto importante. O dinheiro que o Cruzeiro gasta com o Gabigol é um dinheiro importante para o elenco do Cruzeiro, caso o Gabigol venha a sair. O Cruzeiro pode pegar esse dinheiro e fazer outros bons negócios com ele. Ou de um grande jogador para substituir o Gabigol, um grande cara, um cracaço, um jogador da prateleira de cima, ou utilizar esse dinheiro ali dentro do seu elenco com 3 ou 4 ou 2 posições diferentes. Segundo ponto importante, Gabigol é atacante, é homem de área. O Cruzeiro tem o Caio Jorge, que brilhou muito na temporada. Mas se o Gabigol sai, o Cruzeiro tem que arrumar um outro atacante, porque uma hora vai estar machucado o Caio Jorge, outra hora vai estar em seleção brasileira, outra hora vai tomar um cartão amarelo. Isso é do futebol, todo time passa por isso e todo jogador passa por isso. Então, quando ele não tiver, precisa de um grande jogador para o lugar dele. Durante todo esse ano, esse grande jogador foi o Gabigol. Não tendo o Gabigol, caso ele não fique, o Caio Jorge teria um substituto à altura. Terceiro ponto a respeito do Gabigol. Tem um ditado que diz o seguinte: a maçã podre apodrece o balaio. Eu não estou dizendo que o Gabigol seja uma maçã podre, mas se você não tem um jogador satisfeito, feliz, envolvido com o elenco, isso pode ser prejudicial para todo o elenco, para todo o Cruzeiro. Então, o Gabigol não aceitou ser reserva na Inter de Milão, o Gabigol não aceitou ser reserva no Flamengo, onde ele é um dos maiores ídolos da história. O Gabigol não tem uma boa relação com o Tite.
Isso é público. Todo mundo lembra da cena do trio elétrico da torcida do Flamengo xingando o Tite e do Gabigol respondendo de acordo com a torcida. Todo mundo se lembra da apresentação do Gabigol quando ele ironizou junto com a direção do Cruzeiro ali de um técnico que se viesse... Esse técnico é o Tite, não é outro nome. Então, um ambiente ruim entre o Tite e o Gabigol seria ruim para o Cruzeiro inteiro, para o Cruzeiro como um todo. Então, entendo que o primeiro desafio do Tite é resolver a questão do Gabigol. Se você resolve a questão do Gabigol, você resolve ali uma série de questões, uma série de problemas do Cruzeiro. Então, para mim, Cirilo, se você quer saber qual é o primeiro desafio, a primeira questão a ser resolvida, para mim, essa questão é a questão do Gabigol. E aí, se a opção for pela permanência do Gabigol, que isso seja feito de uma maneira que fique tudo pacificado, tudo tranquilo, para o Gabigol ter tranquilidade de jogar, para o elenco do Cruzeiro assimilar isso bem, para o ambiente do Cruzeiro ficar positivo, porque essa também pode ser uma opção do técnico Tite.